Bom, uma boa tarde a todos e todas. A Escola Superior do Ministério Público do Paraná, em parceria com o Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Defesa dos Direitos Humanos aqui do Estado do Paraná, em parceria com o CEDEMP, o Colégio de Diretores de Escolas do Ministério Público Brasileiro, e a ENAMP, a Escola Nacional do Ministério Público, dão continuidade ao nosso curso Sistema Interamericano de Direitos Humanos e Ministério Público, hoje com a presença do ilustre professor Siddhartha Legale, que vai falar sobre constitucionalismo interamericano. Quero saudar a todos aqui, nas pessoas do Dr. Olímpio de Sá Sotomayor Neto e Rafael Moura. Passo, então, direto a palavra para o Dr. Olímpio, para saudar a todos e a gente já iniciar os nossos trabalhos. Boa tarde, Olímpio. Boa tarde a todos e a todas. Eu serei absolutamente breve, faço 2 registros. O primeiro o meu reconhecimento de que é o curso mais proveitoso. Professor Siddhartha, eu completei 45 anos de Ministério Público. E estou, assim, aproveitando de forma extraordinária o curso, pelo tanto que aprendo em cada sessão, pela oportunidade de ampliação dos horizontes, tanto meus quanto do Ministério Público do Estado do Paraná e de todos aqueles que acompanham esse curso. É extraordinário, além sempre de participação de muitos integrantes da nossa instituição, também os vídeos todos estarão disponíveis para os colegas que eventualmente não possam ter acesso nesse momento. E eu não tenho nenhuma dúvida de que isso vai interferir de maneira positiva nas atribuições cotidianas dos membros do Ministério Público. Agradecer ao professor Siddhartha, que vai falar sobre a teoria constitucional interamericana, que é um tema extremamente relevante para tudo que até agora nós estamos tratando e vamos tratar ainda, e dizer que o professor Siddhartha é daqueles que tem, é o predestinado, porque Siddhartha Legale, Siddhartha que significa aquele que atinge os seus objetivos, que ilumina, aliás, os caminhos. E Legale, olha só, a escolha do teu nome te predestinou, professor. Ainda andam brincando comigo com CID, afetuoso, SIDH, só que se não tivesse 2 Ds, pronto. Aí era Sistema Interamericano de Direitos Humanos. É uma alegria tê-lo aqui conosco. Eu sempre faço o registro que o Rafael, nosso colega, que trabalhamos juntos lá no Centro de Apoio, ele que dá um impulso extraordinário. O Rafael teve a oportunidade de fazer estágio na Comissão Interamericana, e nós todos devemos isso a ele. Eu tinha acompanhado, na área da infância e da juventude, a convenção, nós acompanhamos a convenção, fizemos já a adaptação do Estatuto da Criança e do Adolescente à convenção. Então, o Brasil foi a primeira legislação absolutamente adequada, adaptada à Convenção Internacional dos Direitos da Criança, foi o Brasil, e alguns outros documentos internacionais e tal. Mas agora nós estamos mergulhando, especialmente no sistema interamericano, com a convicção de que ele vai ser, sim, importante para as atribuições cotidianas do Ministério Público. A todo momento, nós vamos ter oportunidade de invocar aquilo que antes parecia mera declaração retórica, acerca dos direitos humanos, agora trazendo, como eu disse, a vida diária da atuação dos membros do Ministério Público. Então, agradecê-lo por ter aceitado o nosso convite, e estaremos atentos aqui para ouvir os seus objetivos e a iluminação que você vai trazer para todos nós. Muito obrigado, Olímpio, pela saudação inicial. Eu vou passar a palavra, então, ao Rafael para apresentar o nosso palestrante de hoje. Rafael, boa tarde.
Boa tarde, Cambi. Boa tarde a todas e todos, em especial ao professor Siddhartha, né? Agradecendo pela, né, gentileza em aceitar o nosso convite prontamente. Aliás, ao convite que foi formulado pelo nosso queridíssimo colega Timothy, que infelizmente não pôde se fazer presente hoje, mas ele serviu como ponte para nos, né, nos beneficiar hoje com a presença do Siddhartha. E, rapidamente, eu gostaria de falar que, acho que já na linha do que nós estamos estudando no nosso curso, né, tanto com a professora Melina, quanto com o professor André de Carvalho Ramos, hoje nós vamos ter mais uma pílula, né, reforçada de teoria do direito constitucional interamericano, hoje na veia, né? Hoje estamos com o autor aqui da tese, que nos mostra que a Corte, né, Interamericana é uma corte constitucional, né, ou, né, na pior das hipóteses, se aproxima muito de uma corte constitucional, e que, portanto, nós temos um direito interamericano constitucional, e isso, menos do que uma teoria, é uma ideia a partir da qual nós, né, podemos tirar muito proveito na nossa atividade prática. Sobretudo, buscando concretizar, né, os princípios, os direitos, as garantias, e buscando convencer os demais profissionais do direito, sobretudo os juízes, de que nós estamos diante de direitos, de parâmetros protetivos, de standards, de orientações, né, de marcos normativos que são vinculantes e mandatórios. Então, acho que essa teoria de hoje é muito, muito importante, porque ela nos auxilia a ter essas ferramentas para colocar em prática no nosso dia a dia. Então, muitíssimo obrigado aí, professor Siddhartha, e vamos aprender bastante aí na nossa sessão de hoje. Bom, primeiro, queria agradecer enormemente o convite do Ministério Público do Paraná para estar aqui nesse curso, ao lado de professores que eu admiro, foram essenciais e são essenciais na minha formação e no diálogo. Então, obrigado de coração, Eduardo, Rafael, Tim, Olímpio e todo mundo, enfim, que me ajudou a estar aqui, me convidou, me sinto muito acarinhado, Leonora também, sempre prestativa. Então, primeiro, agradecer o convite. Para mim é uma honra e um prazer vir aqui para falar disso, justamente nesse momento que eu completo 10 anos como professor, fui aceito no mestrado lá da UF para lecionar em sistema interamericano, voltando onde eu estudei, e publiquei finalmente o curso de teoria constitucional interamericana, que era algo que eu queria desde que eu fui monitor na graduação. E essa é uma ideia, essa ideia do constitucionalismo interamericano que eu trouxe para debater aqui, que eu venho pensando, ainda está em elaboração, fui refinando, e para a fala hoje para vocês, eu tentei organizar de uma maneira até mais didática um pouco do que está no manual, para ser mais objetivo, dividir em 3 partes, uma histórica, uma teórica e uma metodológica, e a minha ideia é que, ao final do intervalo de cada um desses tópicos, a gente possa debater. Afinal, não é uma teoria engessada, é uma teoria em curso, está em construção, são temas muito contemporâneos, esse diálogo entre o sistema interamericano e o direito constitucional, que vem transformando um ao outro reciprocamente de forma sinérgica e indissociável. Antes da gente fazer esse roteiro do que é que eu vou abordar em cada um, para ficar didático, sair de onde eu pretendo sair, onde eu vou chegar, eu não podia deixar só de agradecer as palavras carinhosas do Olímpio. Enfim, gostei muito da questão do Buda, mas é uma impossibilidade de corresponder a essa iluminação toda, é uma pretensão muito alta desde o berço, né? Porque a matriarca resolveu me dar esse nome. Minha mãe, quando estava em Santa Teresa, ela conta a história que o livro caiu da mesa, tem todo um folclore sobre isso. Eu digo, olha, essa versão aqui é perpetuamente, eternamente anterior à iluminação na figueira. Acho que o que eu procurei trazer da história do Buda, que eu acho muito bacana, é que com o encontro com cada pessoa que ele toca, ele aprende algo. Você pega a versão do Hermann Hesse, que é linda, né, da história do Buda, é um pouco isso. Com Govinda, ele aprende o amor, com o barqueiro, a travessia das situações difíceis, até com quem o fez mal, ele aprende o desapego, né? Então, acho que isso é muito bacana e é algo que eu procuro levar para a minha vida, e agradeço o Olímpio, o carinho aí comigo. Mas vamos reduzir as expectativas luminescentes. Mas brincadeiras de lado, a estrutura que eu bolei hoje foi
uma estrutura primeiro histórica, depois uma estrutura teórica e, por fim, uma estrutura metodológica. Na primeira parte, a ideia é pensar que fases a gente pode usar a partir do diálogo com o sistema interamericano para repensar a história constitucional da nossa região como um todo, da América Latina, não só do Brasil. Num segundo momento, a teoria, eu acho que é algo que vem se construindo hoje e que eu venho procurando trabalhar devagarzinho. São 3 pontos centrais. Um no curso até da UEA que eu falei com vocês, que eu dei aula em 2019, teve uma publicação no curso sobre isso. Eu penso a Convenção Americana, a partir de uma base costumeira, como uma Constituição Interamericana. Então, esse é um ponto importante da teoria. Um segundo, a ideia de que a Corte, como o Rafael já bem sinalizou, é uma Corte, a Corte Interamericana se transformou pela via informal numa corte constitucional, e ainda talvez o ponto mais recente e interessante aqui para o Ministério Público seja a ideia de como que a Comissão Interamericana se assemelha a um verdadeiro Ministério Público transnacional, seja na tutela coletiva de direitos, que é uma função importantíssima para a América Latina, devido ao grau de desigualdade, enfim, dar voz a quem é excluído. O professor Eduardo Cambi, que trabalha muito com a questão processual, com neoconstitucionalismo, etc., e essa força normativa e pensar essa tutela, acho que é algo importante incluir também esse diálogo com a comissão. E então a gente fecha essa tríade, digamos assim, para repensar essa teoria. E, por fim, do ponto de vista metodológico, tem alguns princípios estruturais que eu creio que a Melina, na primeira aula, conhecendo o trabalho e o diálogo dela, já falou um pouquinho, quando ela fala do constitucionalismo multinível também, dos constitucionalismos, justamente sobre 3 princípios que, para mim, são chaves para você, como que você vai lidar com, digamos assim, essa atualização de uma teoria de um direito constitucional que passa a operar com 2 constituições, com 2 cortes constitucionais, com 2 ministérios públicos. Acho que isso é algo novo. Então, a gente precisa de princípios que equacionem e a gente não pense numa ideia hierárquica, mas sim numa ideia dialógica. E acho que 3 princípios chaves, que são o princípio pro persona, o desenvolvimento progressivo do direito internacional e a margem de apreciação, são fundamentais para a gente evitar excessos tanto de um universalismo utópico quanto de um relativismo assertivo que esvazia os direitos. Então, essas 3 partes vão ser, digamos assim, o roteiro da aula de hoje. Em relação à primeira parte, do ponto de vista histórico, eu acho que na literatura a gente tem 2 visões sobre a América Latina muito apartadas. Elas como caminhos paralelos. Então, eu venho fazendo um esforço de como incorporar os casos do sistema interamericano, como incorporar o direito internacional, para também pensar a história constitucional da região. Acho que aqui no Paraná e Curitiba, o professor Roberto Gargarella é bastante conhecido, está sempre dando palestras, aqui no Rio também, e ele tem um livro fantástico sobre a história constitucional, ou constitucionalismo latino-americano, onde ele fala do século XIX, da criação dos Estados Nacionais a partir da independência, de um acordo entre liberais e conservadores, e de uma crise com a ascensão do positivismo. E, do outro lado, no século XX, ele trabalha o surgimento de um Estado social de forma pioneira, com a Constituição Mexicana em 17, por um lado, e, do outro, a dificuldade de promover direitos sociais e promover inclusão de grupos vulneráveis em constituições tradicionalmente com a sala de máquinas liberal, com um acordo com conservadores. E ele mostra como, em especial a partir da Segunda Guerra Mundial, a gente viu na nossa região uma série de saídas autoritárias, desde um pacto democrático conservador, até ditaduras propriamente ditas, até saídas populistas. Acho que no momento de crise democrática que a gente vive na região como um todo, pensar e entender essas saídas e de como a gente caminhou para um constitucionalismo ora mais democrático, ora mais autoritário, é fundamental para a gente lidar com os dilemas da nossa democracia hoje. E por isso,
a minha provocação é que nessa descrição dele não há uma reflexão, um diálogo mais intenso com o sistema interamericano, ou com a história do sistema interamericano. Então, eu procuro trazer para o diálogo aqui, para a gente compreender, digamos assim, esse constitucionalismo, que, como todo mundo sabe, que tem duas dimensões, né? Uma faceta, primeiro, de reconhecimento ou impor limites ao Estado a partir da lei, de um lado, e do outro, impor limites políticos nesse processo de luta de determinados grupos. Acho que o conceito, digamos assim, embrionário, acaba partindo desse constitucionalismo liberal como limites a partir do direito e com participação política. Mas quando a gente vai estudando essa história da região, a gente vê que o constitucionalismo não é algo estático, é algo dinâmico. Assim como o Gargarella fala que a gente passou de um constitucionalismo liberal para um constitucionalismo social no século XX, acho que existem novos constitucionalismos. E aí, a proposta que eu tento trazer hoje para vocês da ideia de um constitucionalismo interamericano é pensar como a descrição desse constitucionalismo contemporâneo foi feito por diversas propostas teóricas. Eu acho que se a gente tivesse que trabalhar três, digamos assim, do mainstream do direito constitucional, a gente tem o neoconstitucionalismo, o professor Eduardo Cambi tem um livro muito bom, enfim, e o neoprocessualismo, a ideia de força normativa da Constituição, expansão da jurisdição constitucional, da força normativa dos princípios. Então, aqueles marcos clássicos a respeito do neoconstitucionalismo, em especial a partir da Segunda Guerra Mundial, pensando essa Constituição como uma ordem de valores e o judiciário com uma certa expansão, ativismo e judicialização. Há uma segunda descrição ainda no mainstream sobre a ideia de um constitucionalismo novo na América Latina, de um novo constitucionalismo a partir das constituições da Venezuela de 99, do Equador de 2008, da Bolívia de 2009, que, para pegar a linguagem do próprio Gargarella, ele trabalha a ideia de políticas de inclusão desses grupos vulneráveis. Então, assim, essa ideia é algo diferente, porque se constitucionaliza direitos dos povos originários e tem toda uma dimensão a partir disso. E, por fim, a gente vê a proposta do professor Marcelo Neves com o transconstitucionalismo, que o centro é pensar as diversas ordens jurídicas, local, nacional, regional e global, como processos de aprendizado recíproco, pontes de transição, racionalidade transversal. Esse é um debate consolidado na teoria constitucional. E, ao meu ver, nenhuma dessas visões inclui sistematicamente o debate com o sistema interamericano. Tem contribuições relevantíssimas, mas eu acho que o neoconstitucionalismo, quando fala da expansão da jurisdição constitucional, esquece de mencionar a expansão de sistemas regionais de proteção, como o sistema europeu, o sistema interamericano e o próprio sistema africano. Por outro lado, o novo constitucionalismo latino-americano trabalha muito a ideia de povos originários, de constitucionalização de direitos indígenas, mas tem todo um acervo decisório da Comissão e da Corte sobre essas populações e sobre outros temas e grupos vulnerabilizados. A própria ideia de pensar essa comissão como Ministério Público, quando a gente olha as relatorias da comissão e vê que ela tem uma divisão por grupo vulnerável, ela também foi fundamental para dar voz por um processo quase judicial, digamos assim, a grupos vulneráveis. Então, acho que essa abordagem também que ignora esse diálogo com o sistema interamericano também deixa a desejar. E, por fim, o transconstitucionalismo, embora ele tenha contribuições relevantíssimas, professor Marcelo Neves, para o diálogo entre cortes, entre sistemas, quer dizer, você olhar o outro, a experiência, e pensar em soluções para problemas constitucionais comuns, eu acho que ele não dá conta ou não trata de forma suficiente, embora seja fascinado pelo transconstitucionalismo, como alguém que fez doutorado em Direito Internacional e o mestrado em Direito Constitucional. Brinco sempre que eu tenho dois corações. Os internacionalistas acham que eu sou constitucionalista e os constitucionalistas acham que eu sou internacionalista, ou seja, eu estou em nenhum lugar. Mas o concurso da UFRJ foi para Direito Constitucional e eu continuo
fascinado por direito internacional, fazer o pós-doc sobre direito internacional. Então, assim, o meu ponto aqui apesar desse fascínio, eu acho que a gente precisa diferenciar o que é direito internacional do que é direito comparado. E quando a gente aposta num sistema regional de proteção como direitos humanos, isso pode parecer algo óbvio, mas é preciso ser dito. Direito internacional não é direito comparado. E as premissas são outras. Direito internacional é uma fonte do nosso direito e a gente tem que aplicar. Não é porque, eu gosto ou não gosto, vou citar por uma questão de erudição. Não. O Estado decidiu assinar um tratado e internalizar. O Estado decidiu, de novo, sobre esse mesmo tratado, se vincular à jurisdição de uma corte. Quer dizer, é um ato soberano se vincular a esse sistema e a vontade foi dita e repetida. Então, isso pode parecer algo bobo, mas na tese que eu produzi na UERJ sobre a Corte Interamericana, saiu até com o prefácio do Cansado Trindade, lá eu analisei decisão por decisão do STF e como eles citam a Corte Interamericana. Em algumas, tem uma aba direito comparado e tem a decisão da Corte. Opinião consultiva da Corte Interamericana é citada como legislação estrangeira. E, muitas vezes, e aí não vou nem falar do uso retórico, etc. Essas decisões da Corte não são citadas dentro dessa dogmática que a gente está trabalhando super bem aqui, com a ideia de controle de convencionalidade, de pró persona, de margem de apreciação, a ideia de entender o que é vinculante em relação àquilo. Então, nesse sentido, propor uma categoria nova não é um exercício de vou inventar uma categoria aqui por floreio acadêmico ou mero uso retórico. A ideia de propor essa categoria aqui é para entender que quando a gente traz os casos do sistema interamericano, a gente recompõe também uma memória coletiva que é fundamental. E, digamos assim, diminui um pouco esse eurocentrismo e a gente evita que conquistas e contribuições fundamentais da nossa região para o direito constitucional, para o direito internacional, sejam apagadas. E para citar algumas dessas fases históricas, a partir de um direito internacional dos direitos humanos, como classifica o professor Augusto Cansado Trindade, a gente vê aqui, por exemplo, no século XIX, a gente foi pioneiro nas soluções pacíficas de controvérsia no direito internacional a partir da arbitragem. Em 1908, a gente teve a primeira corte do mundo de direito internacional, que foi a Corte Centro-Americana de Justiça. 10 anos antes do Kelsen engendrar o Tribunal Constitucional, a Colômbia e a Venezuela já tinham uma proposta de controle abstrato de constitucionalidade, inclusive com a possibilidade do cidadão propor diretamente essas ações, uma ação popular de inconstitucionalidade. A gente teve ainda a primeira declaração do mundo do pós-guerra, a Declaração Americana de Direitos Humanos, Direitos e Deveres do Homem, que antecedeu em 7 meses a Declaração Universal da ONU, de modo que a gente ignorar essas conquistas e esse originalismo e esse ineditismo apaga a história regional. E a gente precisa redimensionar a nossa forma de contar essa história para a gente entender melhor quem a gente é, com os méritos e com os defeitos. Então, quando a gente passa a ver, por exemplo, o acervo decisório da comissão e da corte, a gente vai reconstruindo essa história. Por exemplo, o primeiro caso envolvendo o Brasil na comissão é o caso Olavo Hansen. E aí uma história que é interessante é que o primeiro comissionado de origem brasileira foi o Carlos Abranches Duns, foi professor livre-docente, professor de Direito Internacional lá da UERJ. Achei a livre-docência dele lá nas pesquisas pós-doutorado e ele publicou o livro em 1964. Eu brinco que eu, homem feito, tive medo quando olhei a data e chorei. E não consegui dormir. Mas, para minha surpresa, Olímpio, o livro era bom, muito bom. Então, fiquei entusiasmado com aquilo de ver que tinha direito internacional antes do Celso Albuquerque de Mello. Porque, para a gente acha que tudo começou com o Celso, né? Que é fantástico. Mas tinha outras questões. E depois, quando eu fui me deparar com o posicionamento dele, nesse caso, Olavo Hansen,
que envolveu um assassinato de um sindicalista pela ditadura brasileira, eu lamentei muito um voto dele, onde ele coloca justamente que não faria sentido a comissão se posicionar a respeito daquilo, porque já teria uma comissão de direitos humanos no legislativo brasileiro. Então, a atuação da comissão não seria necessária, adotando uma posição, digamos assim, mais apegada à soberania. E alguém com um livro de direitos humanos me causou muito espanto esse voto separado dele na comissão, no primeiro caso envolvendo o Brasil. Não sei se por alguma pressão política, não sei qual foi o bastidor. Mas o Carlos Abranches, eu não sei se vocês sabiam, uma curiosidade da vida dele é que, além de tudo, não sei se foi o Rafael que me perguntou se eu era flamenguista, o Carlos Abranches, Rafael, foi presidente do Flamengo. Então, assim, não quero imputar nenhuma conduta só por ele ser flamenguista, mas, enfim, me causou tristeza aí essa manifestação dele na comissão. Mas, brincadeiras de lado, acho que entender e ter esse acervo ali, à medida que você vai colocando lado a lado os casos, esse exercício de estudar a história a partir do estudo de casos ajuda também a gente ter uma dimensão mais sincera e mais autêntica do que a gente é e não do que a gente gostaria de ser. Então, eu tenho procurado lá no UFRJ desenvolver no meu grupo de pesquisa Casoteca uma metodologia para contar isso a partir de um certo storytelling, mas também a partir de ciclos de casos. Então, tem casos hondurenhos que revelam o desaparecimento forçado de pessoas nos anos 80, tem os casos peruanos dos anos 90 que tratam do acesso à justiça, os casos colombianos dos anos 2000, muitos massacres decorrentes do conflito entre as Farc e grupos paramilitares, e os casos brasileiros que tratam de diversos grupos vulneráveis, como o próprio Damião Ximenes Lopes, a pessoa com deficiência mental, ou Fazenda Brasil Verde, por exemplo, sobre trabalho escravo, que é o primeiro caso, e muitos casos envolvendo presídios, muitos. Então, dessa maneira, a gente tem outras fontes para pensar um constitucionalismo e como que os grupos vulneráveis que foram afetados por políticas do Estado reivindicam não só a lei, mas também a Constituição, mas também a Convenção Americana e os tratados de direito internacional para limitar esse poder. E a gente procurou fazer isso levantando todos os casos da Comissão Interamericana, fez um estudo de casos, claro, dentro dos limites do que é possível, porque o primeiro relatório é sigiloso, a gente conseguiu levantar mais ou menos 140 relatórios da comissão. É o primeiro levantamento que eu tenho notícia exaustivo dos casos brasileiros na comissão, dentro do que está público no site. Então, esse é um ponto importante. Usar não só os casos da corte, mas da comissão também, para recontar essa história. Então, quando eu penso na ideia de um constitucionalismo interamericano, é para dar voz a quem tradicionalmente foi excluído. Então, as populações nas favelas, por exemplo, não encontram eco no discurso do legislativo, do executivo, pelo contrário. Quando a gente vai nos casos da comissão, a gente tem mais de 40 casos de violência policial. O Ministério Público aqui tem um papel importantíssimo de controle externo da polícia e um munus institucional, a responsabilidade muito grande para reverter e diminuir essa violência e evitar que os setores que dão sua vida na polícia, que têm um trabalho importante na proteção de direitos humanos a partir de uma segurança pública cidadã, sejam contaminados por setores que se desviam disso. Então, acho que o Ministério Público Nacional e também a comissão, quando ela cobra esse controle do Ministério Público e da polícia, acho que isso pode ser fundamental para, por exemplo, dar voz a um grupo que é tradicionalmente excluído e invisibilizado. A gente entregou ontem um memorial para a corte na supervisão do caso Favela Nova Brasília, pela Clínica Interamericana, justamente contando um pouco mais disso. Aqui no Rio, chegaram a extinguir o GAESP, que é o órgão de segurança, criaram outro órgão fragilizando esse controle externo. Então, não sei até como isso está no Ministério Público do Paraná, mas eu acho que é um debate relevante em termos históricos da contribuição do Ministério Público e da comissão como Ministério Público, como eu entendo, para dar voz a esses grupos. E eu procurei fazer um levantamento também
de quem foram os peticionários na comissão. E aí, uma coisa que eu queria chamar a atenção do ponto de vista histórico, vocês podem me corrigir se eu estiver errado, esse 140 é um pouco uma conta de padaria, porque tem mais ou menos 1.000 outros casos que as petições não estão públicas. Então, eu não quero causar nenhuma espécie, nenhum constrangimento, nenhum debate, mas eu peço que, como professor de Direito Constitucional que está dedicando a vida ao estudo do sistema interamericano, eu queria muito contar com vocês para, eventualmente, se eu estiver errado, podem colocar. Mas, por exemplo, eu não localizei nenhuma petição levada pelo Ministério Público nessa conta. Eu localizei 2 ou 3 petições sobre a Defensoria. A maioria dos grupos que levam casos para a comissão são a CEGIL, com 17 petições, a Justiça Global, com 13, o Movimento Nacional de Direitos Humanos, o Movimento Sem Terra, a Fundação Interamericana de Direitos Humanos e 2 casos, um grupo que levou, que eu acho interessante destacar, foi o Instituto GL10, da mulher negra, inspirado na Sueli Carneiro. Então, é um tema que a gente ainda precisa avançar na pauta do racismo institucional. Então, em termos históricos, quer dizer, você trazer essa quantidade de casos faz com que a gente entenda o direito constitucional sobre outras luzes que não, por exemplo, vamos pegar um caso aqui super famoso, que é importante para entender o racismo no STF, que é o caso Elvanger, do editor, enfim, com um relato nazista ali, trabalhando a questão racial. Enfim, é um caso super polêmico, super conhecido. Mas se você compara isso com a realidade brasileira, isso é representativo do racismo como um todo no Brasil? Acredito que tem alguns grupos e etc. Mas um caso, por exemplo, do Wallace Almeida, da Favela Nova Brasília, o Fazenda Brasil Verde, sobre trabalho escravo, ou mesmo o caso da Simone Diniz na comissão, que foi uma mulher negra que se candidatou à vaga de empregada doméstica e foi recusada, e o Ministério Público não investigou a denúncia dela, e por isso a comissão se posicionou criticamente a isso. Eu acho que trazem um relato de baixo para cima, a partir do diálogo com a comissão, que tem um potencial transformador muito grande. Então, em termos históricos, eu penso o constitucionalismo interamericano me valendo das contribuições do neoconstitucionalismo, do transconstitucionalismo, do novo constitucionalismo interamericano. Acho que são perspectivas, são olhares, são lentes fundamentais e que não devem ser descartadas. Mas eu queria adicionar um outro grãozinho aí, partindo desse lugar, reconhecendo os avanços, mas também entendendo os limites e colocando essa perspectiva em curso. Então, esse é o ponto de vista histórico. Eu queria saber se vocês têm algum questionamento, alguma dúvida, alguma crítica, alguma provocação, antes de eu passar, digamos assim, para o segundo eixo mais teórico. Eu só faria o registro, né? E volto a dizer que, infelizmente, esse tema, né, era pouco... Conhecer o sistema interamericano já era algo distante, e utilizar do sistema mais ainda. Né? Nós estamos trabalhando hoje no Paraná a maneira, né, como o Ministério Público Estadual pode fazer as representações, quer dizer, tentar criar mecanismos, né, porque, enfim, reconhecendo a possibilidade de comparecer perante a comissão, mas criando alguma forma de disciplinar essa representação, né, para que também daqui a pouco não ocorram provocações que não correspondam, digamos, aos requisitos, ou seja formal, materialmente, enfim. Né? Mas veja como realmente é inédito isso para nós, que agora que nós estamos trabalhando nessa perspectiva de criar um mecanismo de acesso, né, do Ministério Público do Paraná ao sistema, à comissão. Né? Não, isso é muito interessante. No Ministério Público do Rio, eles estão se organizando, eles estão dialogando até com a Clínica Interamericana da UFRJ, que eu coordeno, para levar um caso para o sistema. Então, a gente tem dialogado lá, já receberam uma autorização institucional do Procurador-Geral anterior,
e tem um debate sobre isso. Aí os procedimentos internos deles eu não entendo bem. Aí teria que dialogar com as promotoras, mas que estão tocando o caso. Mas tem um movimento que eu vejo hoje muito intenso nessa direção, de levar os casos, dialogar. Eu acho que a gente não tem que transformar também a comissão em mais uma quarta instância e banalizar isso. Mas acho que em casos estratégicos, que violem a Convenção Americana de forma intensa, que falhe no acesso à justiça, esse diálogo é importante e pode ser feito levando um caso ou os casos que estão lá dando contribuição também, como amicus curiae. Acho que é um relato importante de um lado, e do outro, trazendo os padrões de proteção dos grupos vulneráveis para o diálogo do dia a dia. Eu estagiei na graduação na parte de tutela coletiva meio ambiente, no Ministério Público. Então, eu acabo tendo mó carinho. Depois, eu adorei, mas depois eu acabei me apaixonando pela docência e larguei tudo. Mas acho que esse trabalho de tutela coletiva eu acho incrível. E ali tem vários debates, por exemplo, para pegar a parte ambiental aqui, a opinião consultor 23, a relação, por exemplo, do Mayagna Wai Xingni, pensar a propriedade coletiva e a outra visão indígena. Acho que é algo que muitas vezes, quando a gente vai no acervo dos tribunais brasileiros, a gente tem menos coisa e com um olhar diferente. Então, quando a gente olha para esse caleidoscópio interamericano a partir da comissão e da corte, tem muito a aprender e tem padrões a serem respeitados. E o Ministério Público, eu acho a divisão muito semelhante, assim, claro, vai ter diferença, normal, mas com as relatorias e as divisões que tem na corte. Então, acho que é um diálogo intenso que poderia ser feito e os dois órgãos têm a ganhar. Então, acho que isso é importante. Posso fazer uma observação aí, rapidamente? Opa. Duas. Uma, em relação à legitimidade ativa, né? Nós ainda estamos trabalhando, né? Iniciando, engatinhando nessa área. O nosso colega César Cruz escreveu um livro sobre o Ministério Público no sistema interamericano e já traz algumas pistas, né? Porque, né, do caminho. Ele me mandou, Ministério Público do Trabalho, né? Acho que foi a dissertação dele. Isso. E aqui no Paraná a gente já fez a gente já teve algumas iniciativas. Eu cito o Dr. Maurício Kalash, que apresentou uma petição à Comissão Interamericana em relação ao presídio de Maringá e tal. Não sei se chegou a ser admitido, eu acho que ainda não, mas se encontra na fase, né, naquele limbo ali, aquela fase secreta da fase de recebimento, né, de segmento, fase inicial. E também eu, junto com alguns colegas, apresentei um caso que é relativo à morte de um promotor, assassinato de um promotor por um juiz, um caso bem assim, triste, né, emblemático em relação às deficiências do nosso sistema de justiça, e que passou da fase de segmento e agora está na fase de admissibilidade. Mas realmente ainda a gente pisa num terreno muito movediço, porque, veja, a gente que apresentou essa petição, ainda sem regulamentação, sem nada, a gente corre o risco até de ser entre aspas, né, enquadrado como fazendo advocacia, como atuando fora das nossas atribuições. Então, é uma matéria ainda que a gente tem que regulamentar internamente. Em relação a um outro ponto que você falou, que eu achei muito, muito interessante, que eu gostaria de provocar um pouco mais em relação à convencionalidade disso, sobre a extinção do GAESP no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tinha acho que as promotorias que atuavam na investigação dos crimes praticados por policiais militares, né, contra a vida. Foi criado o GAESP, que era um órgão especializado, né, para melhorar a eficiência dessas investigações. E esse órgão comprovadamente melhorou a persecução penal, os índices de persecução penal, de denúncias e de condenações, e agora houve esse retrocesso com a desfazimento, né, a extinção desse órgão e o retorno das atribuições para as promotorias criminais ordinárias. Acho que foi isso. E eu gostaria de ouvir quando a gente fala em controle de convencionalidade, é possível a gente pensar em ações, em controlar ações também? Não apenas a gente pensa muito em lei, né, em normas, não, vamos declarar a norma à semelhança do controle de constitucionalidade. Mas não seria possível a gente pensar também no controle de convencionalidade a partir dessas estruturas, das ações, da extinção desses órgãos, chegando, inclusive, na ponta. Isso que eu estou achando muito interessante do sistema interamericano. E a gente teve o caso agora, Antônio Tavares, que chegou a mencionar o centro de apoio aqui do Ministério Público do Paraná, em relação a um bem que tem que ser tombado, tem que ser preservado de acordo com a Corte Interamericana. Então, assim, até que ponto a extinção de um órgão, essas ações podem ser consideradas inconvencionais? Se a gente tem... Não,
Extrato Excelente pergunta. Essa sustentação. Não, excelente pergunta. Qualquer ato do poder público está sujeito ao controle de convencionalidade. Lei, ato normativo ou decisão judicial. Tem exemplos na Corte Interamericana para todos essa espécie de ato. Então, por exemplo, o caso Karen Atala Rifo, uma decisão da Corte Constitucional que falou que a criança ia ser discriminada se a guarda fosse para a mãe, porque ela assumiu uma relação homoafetiva. Ele falou, você não pode, em nome do melhor interesse da criança, introjetar preconceitos. E aí se disse, olha, eu não estou me manifestando aqui se a guarda deve ser para A ou para B, que tem questões de fato que devem ser levadas em consideração. Mas, com base nesse argumento, isso é discriminatório e deve ter um conjunto de políticas públicas para desarticular preconceitos. O controle de convencionalidade não é só anular uma lei incompatível com a convenção, é também cobrar esse tipo de política pública. Por exemplo, antidiscriminatória. E aí, especificamente, assim, partindo dessa premissa, isso está no Monacir de Arelanos, está no Cabreira e Garcia Montiel Flores, tem vários casos quando explicam o controle de convencionalidade que falam a esse respeito. Mas especificamente do GAESP, eu acho que é interessante porque é atual, né? O problema não é mudar o desenho institucional, porque vai ter uma margem de apreciação que cabe a cada estado o desenho que ele vai querer dar. Só que eu fui analisar as resoluções e, assim, você tinha um órgão que exercia o controle externo, tinha 8 promotores, tinham mais promotores lotados especificamente para aquilo. No novo órgão, qual é a alegação? É que, na verdade, cada ação de investigação contra a violência policial deveria ir para o promotor natural e não para uma coordenadoria específica ali dentro. A argumentação foi basicamente essa. E o que aconteceu com o órgão? A coordenadoria atual, o grupo de segurança pública atual, ele tem a função basicamente de aconselhar os promotores que estão com as petições de segurança policial. Veja, esses casos de violência policial nas operações são ultra complexos. Pelo que eu conversei com os amigos promotores, vocês estão com um volume grande de ações. E lidar com um caso complexo como esse, sem uma formação, um diálogo especializado, meramente com um aconselhamento de um promotor que está lotado no novo órgão, não me parece um desenho eficiente para cumprir aquela ideia de um dever de investigar, processar e julgar de forma eficiente, respeitando as garantias penais, que determina a Convenção Americana, por exemplo, no próprio caso Favela Nova Brasília. Então, acho que é nesse sentido que, quando você olha a resolução, ela tem uma parte linda de controle interno, de fazer curso, que eu acho que essa parte pedagógica ela avançou muito no novo órgão, mas quando a gente olha o outro lado, de desmonte da estrutura e de ausência de um controle real, não dá para você esperar, se o Ministério Público não tem algum órgão especializado para controlar isso, que a polícia seja efetivamente controlada, porque de forma difusa para cada promotor me parece muito, muito difícil. Prova disso são, por exemplo, nesse caso do Favela Nova Brasília, são 27 anos, e aí se inocentou, e nenhum problema inocentar os policiais no julgamento do júri, nenhum problema se houvesse uma investigação, um processo e um julgamento eficiente, com respeito à perícia independente, com respeito aos padrões interamericanos. Mas depois de 27 anos se inocentou por falta de prova. Me parece não ter havido uma indenização, tipo assim, não ter havido uma investigação mais profunda. Então, assim, isso é algo que eu acho que é necessário repensar, e essa supervisão de cumprimento de sentença desse ano, de junho, e a audiência pública desse mês, do Favela Nova Brasília, colocam esse caso em tensionamento e é algo super importante. Esse caso do Antônio Tavares ainda foi encaminhado agora para a corte, tem só relatório da comissão, tem um trabalho interessante do atual presidente do CNDH, agora me fugiu o nome, mas ele está trabalhando há anos nesse caso, e daí é super importante. Eu já lembro até o final do evento, mas super importante o trabalho dele, agora me deu um branco.
E eu queria só fazer 2 comentários aqui. A Andréia colocou uma pergunta no chat, quer dizer, se o Ministério Público é legitimado. Eu acho que sim, porque é legitimado para peticionar qualquer pessoa ou grupo de pessoas na comissão. Se quer, é necessário ser advogado. Então, o Rafael levantou aí, mas isso não vai ser exercício da advocacia? Tipo, eu acho que talvez a questão não seja tanto essa, talvez a questão seja mais o seguinte, acho que tem que ter um desenho institucional que proteja, que tenha uma atuação articulada, coordenada, dentro do grupo de direitos humanos, dentro do grupo que lide com a tutela coletiva, para a defesa ser feita da melhor maneira possível, mas não me parece que isso seria um exercício propriamente da advocacia, em termos clássicos, até porque, assim, enfim, são causas de direitos humanos. Acho que é outra questão e tem super a ver com a própria finalidade institucional do próprio Ministério Público. E, além disso, acho que a questão do GAESP dependia do auxílio de promotores naturais, acho que eu já respondi. Acho que é um pouco isso. Então, em relação a essa parte teórica, o que eu queria destacar é que a proposta de um constitucionalismo interamericano tem essa dupla dimensão. Uma dimensão política, de dar voz aos grupos que estão peticionando ali, que tradicionalmente não são ouvidos no plano interno, e tem uma dimensão jurídica de pensar essa Comissão Interamericana como um Ministério Público Transnacional, como parte, como órgão interno ao nosso direito e não algo externo. A Corte, como uma Corte Constitucional, parte do nosso direito também, e não como algo alheio à nossa realidade. Então, acho que movimentar e criar uma normatividade para esse constitucionalismo tem o potencial de um mandato transformador. E veja, tradicionalmente no direito a gente pensa, mas é eficaz? Cumpriu, tem 100% da decisão. Sempre eu brinco com bullying com o Dia Internacional dos Direitos Humanos, que é exigindo a eficácia, e eu não vejo o mesmo rigor ser cobrado em relação à eficácia das decisões do Supremo. Mas quando é comissão e corte, pegam pesado. E eu acho que esquecem que o simples fato, às vezes, do caso estar ali, já dá uma voz, já dá uma luz àquele caso, já gera um engajamento institucional que promove uma mudança, ainda que cultural. Então, eu preciso mudar a chave só do mero cumprimento para pensar a ideia de um mandato transformador daqueles casos também. Então, esse é um ponto mais histórico. E acho que só o fato de estar ali já é, em alguma medida, uma reparação. Já é, em alguma medida, você dar voz a quem não tem voz no plano interno. O segundo ponto é mais teórico, o segundo eixo aqui. E aí eu tenho 3 propostas assim, que eu desenvolvi em mais detalhes nos artigos e nos livros. A ideia aqui não é percorrer cada um pormenorizadamente, mas eu penso a Constituição, a Convenção Americana de Direitos Humanos, como uma espécie de atracadouro, um porto que vai recebendo outras fontes do direito internacional e mesmo do direito, em alguma medida nacional, quando ele for mais favorável. Então, ele vai se expandindo, ele é um instrumento vivo. E a gente vê a Corte e os países no plano interno operarem com um mero tratado nos anos 80. A gente vê esse documento se transformar no que o Cansado Trindade chama de um corpus iuris interamericano nos anos 90 e 2000. A gente vê a jurisprudência trabalhar com essa ideia de bloco de convencionalidade. E a gente vê ainda a gente vê ainda a Corte Interamericana, a partir do Cabreira Garcia Montiel Flores, chamar a Convenção Americana de um bloco de convencionalidade. A gente aqui no Brasil não está familiarizado com essa ideia de bloco de constitucionalidade, que vem do direito francês, é importado pela região, pela Colômbia, Venezuela, Bolívia, Equador, México, com a reforma de 2010. Isso é um termo muito difundido. Mas aqui a gente não pensa tanto nisso. Então, eu acho que descrever essa Constituição Interamericana, esse bloco, como uma Constituição, quer dizer, o texto, mas uma Constituição de base costumeira, que dialoga com princípios, com costumes, com outros tratados, como a Convenção de Belém do Pará, como a Convenção de Desaparecimento Forçado, como o Protocolo de São Salvador, pensar essa Constituição como um instrumento vivo, não como uma Constituição escrita, produto de uma Assembleia, mas
com um costume que vai tratando esse bloco de normas e as interpretações fixadas nas opiniões consultivas, nas sentenças, nas medidas provisionais, como um conjunto de entendimento vinculante, obrigatório, que pode gerar responsabilidade internacional, torna um tratado com algo que desempenha um papel análogo ao de uma Constituição. Então, esse é o primeiro ponto de uma teoria que coloca do lado da Constituição brasileira a Constituição interamericana, pensado como esse atracadouro de fontes de base costumeira. Então, eu acho muito importante repensar a teoria constitucional nesses termos, porque, na minha visão, enquanto o sistema interamericano, direito internacional de direitos humanos, for monopólio dos professores de direito internacional, a probabilidade de ele ser menos eficaz é maior. A gente precisa engajar os constitucionalistas, mas também os processualistas, Eduardo. Acho que tem muito a contribuir. O Vitor, que eu vi que está aqui no curso também, Fonseca, tem um livro muito bom sobre processo de direitos humanos. O César Klug, que eu vi agora, que está aqui. Estou com o seu livro na fila para ler. Esse mês que vem quero você ao FRJ. Tá na fila aqui, estou ansioso para ler. E agradeço a participação aqui, uma honra a sua presença. E assim, parênteses à parte, eu acho que a gente precisa trazer isso. E vocês estarem refletindo, por exemplo, do ponto de vista processual, a gente poderia pensar, Eduardo, um conceito que eu desenvolvi até num memorial recente da clínica sobre pessoas privadas de liberdade, que está pendente da opinião consultiva, a ideia de um devido processo convencional. E não só um devido processo legal. E isso tanto para o plano interno, respeitando os padrões interamericanos, quanto para o plano internacional. Em que sentido? Os casos ficam na corte e na comissão anos. A vítima sai esgotada. E tem um caso, por exemplo, La Puente, que é o segundo caso com solução amistosa, que está parado. A petição entrou em 2004. O relatório, digamos assim, de solução amistosa saiu agora em 2020. Então, olha a quantidade de tempo, quer dizer, 16, 17 anos. Imagina a mãe que perdeu o La Puente no exercício nas agulhas negras, o sofrimento dessa mãe. Então, 16 anos para ver uma reparação. Acho que é algo dramático. Então, esse é um ponto importante. Então, engajar os autores de direito constitucional, direito processual, mas também direito financeiro, direito eleitoral, acho que reconstruir, interamericanizar o direito a partir desse diálogo com os padrões, não com a mera supremacia, mas de aprendizado recíproco, que a gente vai ver a parte metodológica que é mais complexa ao final, mas ter esse desdobramento e pensar essa interação entre constituições, acho que é fundamental para a gente redimensionar o direito constitucional. O segundo ponto que eu já adiantei um pouquinho, é a ideia de que você tem no sistema interamericano uma fase que você cria o Ministério, você cria a Comissão Interamericana em 58, pela reunião do Colégio de Ministros da OEA, que é um órgão da Organização dos Estados Americanos. Então, ela existe desde 58. É um órgão com um acervo decisório, com um conjunto de relatórios sobre racismo, liberdade de expressão, enfim, muitos relatórios temáticos explicando os padrões, violência de gênero, que eu acho que é muito bacana para a gente entender um pouco mais, e não só petições e casos, tem várias funções ali, de visitas em loco. Então, acho que incluir a comissão no debate é fundamental, ainda que ela seja um órgão quase judicial, seja um órgão de conciliação. Eu acho que essa tentativa de estabelecer um plano e cobrar uma ação, acho que é importantíssimo. Acho que talvez a comparação mais próxima, vocês me permitam com certa liberdade, desse tipo de solução mais amigável, talvez aqui no Brasil, no plano processual interno, seja o TAC no Ministério Público. Não tem nada parecido com isso. Então, esse é um ponto relevante, que é você vê os limites, né, de comparar a comissão com uma espécie de Ministério Público. Até os anos 80, ela atuou de forma praticamente sozinha, como órgão da OEA, na defesa desses direitos humanos na região, em especial a Declaração Americana.
Em 1969, é votada, aprovada a Convenção Americana. E aí é que se idealiza a ideia de uma corte de direito internacional e não só de uma comissão com essa função quase judicial, de conciliação e etc. Mas, nesse período, a comissão atuou de forma com um protagonismo dissociável. Quando a gente olha essa função de promoção de direitos humanos e as petições e casos levados, a gente vê uma estrutura interna com comissionados que a comparação que eu faço com o Ministério Público no livro publicado com a Flávia Provezan recentemente foi justamente que a gente vê ali, primeiro, a comissão cobrando o dever de investigar, processar e julgar quem cometeu crimes contra os direitos humanos, e, do outro lado, um acervo dessa, digamos assim, tutela coletiva. Eu vejo muitas semelhanças. É claro que a comissão não é titulada a persecução penal para entrar no plano interno e cobrar essa atuação mais direta. Agora, quando ela fala, olha, você não investigou, processou e puniu, eu olho para o Ministério Público e eu penso, olha, vocês têm que investigar, tem que cobrar. Isso tem uma relação, acho que, direta. É claro que eu acho que falta um pouco a comissão e a corte dialogar de forma mais direta com os órgãos. Acho que falta um trabalho aí também nessa direção. Tem algumas visitas em loco, tem algo pontual, mas ela emana o padrão meio que sem individualizar, porque ela lida com 35 países na região. Então, acho que tem um certo desconhecimento da arquitetura institucional interna a cada Estado. Eu acho que isso gera uma fragilidade. Então, tem que ter uma procura recíproca. Quer dizer, os órgãos externos estarem lá é importante também para melhorar o trabalho e a qualidade da própria Comissão Interamericana, que tem o que o James Cavallaro fala de um olhar hemisférico. Ele dialoga com a América do Norte, a superpotência, com a América Central, com toda a desigualdade, com a América do Sul, que é esse mosaico. Então, é um trabalho muito difícil, enfim, hemisférico, né, realmente, desses 35 países da região, mas tem essa função de quase, né, judicial. E eu acho que cobrar também que a comissão seja mais eficiente e ajudá-la nesse trabalho, acho que falta repasse de verbas, o Estado brasileiro poderia fortalecer isso. O próprio James Cavallaro fala, olha, com emenda orçamentária de 7 milhões de dólares, se resolvia o problema do déficit orçamentário da comissão. Isso pode parecer muito, mas o orçamento do Supremo, se eu não me engano, está em mais de 800 milhões de reais. Então, assim, e a comissão trata com 35 países, e o Supremo só com o Brasil. Sei que o Brasil, são muitos Brasis, mas ainda assim, a comparação eu acho muito interessante. E aí você vê a importância da gente ter professores de direito financeiro também que pensem isso. Como instrumentalizar dentro do orçamento essa questão, acho que é um desafio. Ou como regulamentar, por exemplo, o cumprimento dessas decisões no plano interno, que ainda não tem uma regra específica, só um ato do ADCT no artigo 7º a esse respeito. Então, é esse o paralelo um pouco que eu faço da Comissão Interamericana com o Ministério Público nesse sentido. E se a gente pegar cada relatoria, tem relatorias especiais para liberdade de expressão, para direitos sociais, econômicos e culturais, que são fundamentais, mas tem uma série de relatorias ali para direitos da criança, para afrodescendentes, para pessoas privadas de liberdade. A gente firmou um convênio com a nossa clínica com a relatoria de direitos da criança. E a gente fez um consórcio de clínicas aqui do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, e a gente levantou quem são os órgãos do Estado e de fora do Estado responsáveis por lidar com os direitos da criança no Brasil. Então, eu achei esse movimento da comissão de dialogar com a academia, criar uma rede acadêmica para levantar quais são os órgãos para a produção interessante. E, por exemplo, acho que o Ministério Público desenvolve um trabalho importante na tutela coletiva de direitos das crianças também. Pensar essa questão é fundamental. Vi rapidinho, acho que a Dani, que estava aqui do Ministério Público do Rio, que eu agradeço a presença, a gente vem dialogando muito, foi dela que eu tinha falado mais cedo. Não dei o nome do caso, as coisas, porque tem dever de sigilo, mas ela que está trabalhando, movimentando essa questão, eu estou super empolgado quando ela procurou. Então,
esse tipo de trabalho eu acho que é importante, bacana, e esse diálogo, que não precisa ser necessariamente, Rafa, levar um caso para lá, mas também procurar a comissão e a corte por esses trabalhos de educação e direitos humanos. Aqui no Rio, por exemplo, quando a comissão fez a visita em loco, ela se reuniu na Defensoria Pública com os movimentos sociais e com os defensores. Então, para saber a situação dos direitos humanos no Brasil naquele período. Então, acho que esse trabalho também de campo, de controle externo, de ver, é super relevante. Então, enxergar a comissão como um Ministério Público e constitucionalizar na maneira que eu entendo, é cobrar esse dever de investigar, processar e julgar, e também realizar uma tutela dos grupos vulnerabilizados, semelhante ao Ministério Público, semelhante à Defensoria Pública. E o terceiro ponto, para fechar esse aspecto teórico, é a comparação entre a Corte Interamericana com o Tribunal Constitucional. E veja, quando eu faço essa comparação, na tese eu tratei em super detalhes, eu analisei todas as opiniões consultivas no primeiro capítulo, todos os ciclos de casos que geram a identidade da Corte, todos os casos brasileiros e as citações, e cada meandro, cada coisa. Aqui não dá para tratar nessa riqueza de detalhes, mas quando a gente olha para opinião consultiva, ele vai dizer ali, olha, o parâmetro que é fixado aqui é o mesmo que não pode descumprir em outros casos. Quer dizer, ele fixa um entendimento meio que abstrato, um certo controle abstrato ali, vai gerar um certo stare decisis interamericano que vai se reverberar e aplicar em outros casos contenciosos. E ela tem uma função contenciosa que é tanto sentenças definitivas e inapeláveis, quanto medidas provisionais em caso de urgência. Esse é um tema que os processualistas ainda não se debruçaram, porque é um híbrido, e é algo super curioso, porque ela tem uma espécie de tutela antecipada, ela vale como sentença, mas ela monitora a medida provisional anterior. Então é algo muito singular. E seja como for, essa competência contenciosa, a própria Corte afirma que ela realiza um controle concentrado de convencionalidade. Eu tenho o caso Bairros Altos, que eu brinco, que é uma espécie de Marbury versus Madison do sistema interamericano. Porque pela primeira vez no mundo se fala que uma lei que viole uma convenção é desprovida de efeitos jurídicos. É o parágrafo 44. A gente naturalizou isso, conhece o caso, mas isso não é algo naturalizável. Quando a gente compara até mesmo com o direito comunitário europeu, eles falam em desaplicar, e não como se fosse inválido. É uma distinção. É importante aí. Quer dizer, é algo ultra inovador, a ideia de um controle de convencionalidade. Ali não está o termo ainda. O termo vai vir no voto concorrente do Sérgio Garcia Ramírez, justamente no Ellen McChang, depois o Amonacid Arellano generaliza isso para o controle difuso, falando, olha, cada juiz também é um juiz interamericano, cada legislador é um legislador interamericano, sobre ainda cada administrador também, em alguma medida, é um administrador interamericano. Eu mandei um texto para uma revista agora com a Carol Cirilo e com o Edgar Fontes, refletindo sobre a ideia de um Estado interamericano de direito. Eu acho que aí deixa mais claro aquela ideia que controle de convencionalidade não é monopólio só do Poder Judiciário. Deve ser exercido também pelo Ministério Público, pela Defensoria, por cada uma das funções essenciais. A universidade, quando produz conteúdo para difundir esses padrões, também está promovendo acesso à justiça, também é uma instituição de garantias de direitos humanos relevantíssima. Se as pessoas não conhecem seu direito, como é que vai defendê-las em outras arenas? Impossível. Então, a corte se torna uma corte constitucional quando ela passa a dizer, olha, eu posso invalidar. Isso é completamente diferente do artigo 27 da Convenção de Viena, que fala que o Estado não pode alegar norma de direito interno para descumprir o direito internacional. Tem um protocolo próprio para você se desvincular, que chama denúncia. Você denuncia o tratado. Veja, para o direito internacional não interessa como você vai fazer isso. Você vai modificar a legislação interna, você vai se desvincular do tratado. Isso é o artigo 27. Aqui é a primeira vez que uma Corte Internacional no mundo diz que uma lei interna deixou de produzir efeitos. Então, isso é algo muito inovador. E é uma teoria nativa. Então, isso torna
a Corte Interamericana é uma corte constitucional, porque ela se avoca nessa prerrogativa que não está tão explícita assim no tratado, embora seja coerente com esse tratado, porque o artigo 1º e 2º fala da obrigação de respeitar direitos e do dever de ter remédios jurisdicionais efetivos. Agora, esse é um processo que eu criei um termozinho que eu acho que é bacana para quem gosta de direito constitucional, que é a ideia de uma mutação convencional. Quer dizer, você tem um processo de mudança da convenção sem mudança do texto. Não teve reforma, mas você criou o controle de convencionalidade, você vai criando outras maneiras de interpretar esse texto, você vai criando um conteúdo nesse bloco a partir dessas interpretações. Então, essa é a dimensão da corte, digamos assim, tornando a corte constitucional. E mais, eu gosto de comparar 2 retratos que eu falo que a corte nos anos 80 era autocontida, era uma corte de direito internacional clássico. Eu chamo de corte Pedro Niken, em homenagem a um dos seus presidentes, que foi um juiz venezuelano. E essa corte dos anos 80, a gente tem a impressão que ela é estática, que é a mesma, desde a previsão no Tratado de 69, mas não é. Quando a gente olha a prática jurisprudencial dela, nesses casos peruanos, colombianos e brasileiros, ela se tornou outra corte, informalmente. Eu batizei essa corte de uma corte Cansar-Trindade, que tornou essa corte constitucional. E hoje tem uma mudança de perfil mesmo em relação à corte Cansar-Trindade, que é algo que eu ainda estou analisando as últimas presidências. Eu espero escrever sobre a corte Elizabeth Ódio Benito, que é uma das poucas mulheres na corte, tiveram 5 só ao longo de toda a sua história. Então, um teto de vidro aí, para quem quiser estudar, eu acho muito interessante e uma crítica à própria corte. E ela foi, curiosamente, magistrada da Corte Constitucional da Costa Rica, que mandou o primeiro caso para a corte que não foi aceito, que foi o caso Viviana Galardo. Então parece uma coisa quase que... Isso que é predestinação, Olímpio. O primeiro caso está nela, ela vira presidente da corte. O resto é bobagem. Então, assim, é a atual presidente e ela está num contexto que a maioria da comissão é feminina. Então, por exemplo, a Margarete Meimaculi, que é uma comissionada importante, a Flávia também, a Margarete que já foi magistrada na Corte Interamericana e ela que criou o leading case de gênero, que foi o Castro Castro. Então, eu acho que está um momento muito interessante para a defesa de um feminismo interamericano, digamos assim. Então, assim, esse aspecto da corte ir mudando informalmente, analisar a jurisprudência como representativa disso e gerar essas figuras mais com um tom retórico para gerar uma lembrança, quer dizer, o Pedro Niken, o Cansado e a Elizabeth, eu acho interessante para entender não só o direito na convenção, mas entender o direito do sistema interamericano como ele é. E hoje essa é uma corte constitucional. E quando a gente olha essa jurisprudência contemporânea, uma corte constitucional, na minha visão, só tem sentido se ela protege grupos vulneráveis, que não encontram muitas vezes amparo no âmbito interno porque o sistema nacional falhou. Você tem todo um sistema de pré-requisitos para você levar um caso para o sistema, tem que ter o esgotamento formal de todas as instâncias, não pode levar para outro sistema, porque o sistema interamericano, eu brinco, que é ciumento, tipo, levou para outro sistema, o sistema ONU não pode, pronto. É uma espécie de dependência. Tem que respeitar o prazo ali de 6 meses do trânsito em julgado, e aí tem que percorrer na comissão, só a comissão pode levar um caso até a corte. Então tem toda uma liturgia aí dentro do sistema interamericano que eu acho que acaba, muitas vezes, esvaziando o grau de proteção desses grupos vulneráveis. Então, do ponto de vista estatístico, eu levantei pelos livros e pelos relatórios anuais que eu imagino que tenha mais de 1.000 petições envolvendo o Brasil. Desses, 140 tem alguma publicidade. Desses 140, 30 viram relatório de mérito. Desses 30, 20 foram para a corte. Quer dizer, a probabilidade de uma petição virar uma sentença é 2%. É algo muito baixo. É claro que a lógica do sistema interamericano é uma lógica de litigância estratégica, de um caso ser representativo de outros casos, de o padrão emanar e mudar o comportamento estatal. Ainda assim, isso é algo que me causa, assim, eu fico de cabelo em pé. Como assim? Quer dizer, o Brasil assinou a Convenção Americana em 92. Já é parte da OEA
E como assim só tem 30 relatórios de mérito da Comissão Interamericana envolvendo o Brasil? É uma estatística pífia. Então, assim, eu falo isso de um lugar de quem está assim, super engajado e acho que é fundamental fortalecer o sistema interamericano. Mas isso deixa a desejar. Então, quando a gente pensa essa corte como uma corte constitucional, não é a ideia de uma corte de cassação, para pegar uma expressão dos processalistas que gostam muito. A própria corte fala que ela não pode funcionar como quarta instância. Eu vejo isso de forma muito mitigada, que é o seguinte: ela não vai rever se a aplicação do direito interno está certa ou errada. É um modelo italiano, o Eduardo, com todas as ressalvas aqui, com todo o medo do mundo dele me corrigir aqui, ele pode me corrigir se eu estiver errado, mas o modelo italiano é mais assim, corte de cassação. É diferente do modelo da Corte Interamericana, que parece operar com a lógica de uma corte precedente. Então, essa corte de precedente, ela vai criar o padrão e a ideia é que se internalize. E você pode invalidar com base nesse tratado e nesse padrão. Então, a ideia de pensar a Corte Interamericana como uma corte constitucional faz com que a gente passe a enxergar como mais um órgão dentro da nossa estrutura de poderes. E não me parece algo absurdo, no contexto brasileiro, quando a gente tem um artigo 7º dizendo que o Brasil propugnará por um tribunal de direitos humanos. Está lá o artigo 7º do ADCT, do ato das disposições constitucionais transitórias. É uma questão da gente dar normatividade ao esquecido artigo 7º do ADCT. Essa cláusula quase que dormida, como diriam os argentinos, a gente tem que acordar essa cláusula. Então, assim, acho que esse é um ponto de constitucionalização do sistema interamericano que o objetivo principal, mais do que... Eu brinco que se você concordar comigo, eu vou ficar super feliz, e se você discordar também, porque você se deu o trabalho de conhecer o sistema interamericano. Porque para discordar, você vai ter que argumentar, e aí se você conheceu o sistema interamericano, meu objetivo foi atingido. Então, assim, se você vai concordar ou não com a tese, para mim é o menos relevante. O mais relevante é que aquele que se interessa pelo direito constitucional, o direito processual, não diga assim, isso é uma corte lá da Costa Rica, é corte internacional, não interessa, etc. O objetivo é mais entender que é algo que não pode ser ignorado. Então, do ponto de vista teórico, esse artigo de 2019 no curso da UEA, para mim é muito significativo da maneira que eu enxergo a Convenção Americana como uma Constituição. A tese de doutorado que trata a Corte Interamericana como um tribunal constitucional. E o trabalho de pós-doutorado com orientação do professor Rafael e o livro com a Flávia de todos os relatórios da comissão que existem até 2020, e eu queria convidar muito que vocês deem uma olhada nesse livro dos casos brasileiros na comissão, porque a gente fez um casebook, mas é um primeiro trabalho. Acho que falta analisar os casos, ver o que foi cumprido e o que não foi cumprido. Isso é um trabalho que, para uma pessoa, mesmo um grupo de pesquisa sozinho, não é algo fácil, não é algo que vai dar para fazer no curto prazo. Então é bom e é necessário que a gente abra esse diálogo e traga a contribuição de outros grupos, criticando, concordando, discorda dessa estatística, vem, vai. Por exemplo, quando eu fui apresentar isso na Defensoria Pública do Rio, o pessoal puxou minha orelha. Não, tem outro caso, você não levou, tal. O dado está errado. Eu falei, calma, o dado está no site, nem tudo está disponível. O dado está certo porque eu estou levantando o que está no site. Agora, tem coisas que eu não tenho como ter acesso como pesquisador externo. Então, se você vem e me fala que levou uma petição, por exemplo, matéria de saúde que não tinha leito em 2018, que a Defensoria levou, fez um trabalho importantíssimo aqui no Rio, em 2018, antes da pandemia, falando que não tinha leito, falou, me manda essa petição. Vamos levantar isso daí. Vamos dar visibilidade a isso. Fortalece o sistema e os próprios órgãos. Então, acho que nesse tom... Tipo, a gente tem que fazer as críticas, entrar, porque a gente quer que a estrutura funcione melhor, tanto no plano interno como no plano internacional. Não é para ser chato, não é para ser pentelho, não é para aparecer, não é... levantei esse dado, e aí? Se está errado, contesta, a gente muda, vai, avança. Mas acho que no estágio atual não tinha nenhuma radiografia. Ter alguma, ainda que imprecisa, ajuda a avançar. E a gente catalogou por grupo vulnerável. Então, tem lá violência policial, violência racial, caso de gênero, caso dos povos originários. Acho que, de repente, para quem está numa especializada, levantar esses casos e pensar como pode contribuir seria bacana para a gente engajar o Brasil
mais fortemente no sistema interamericano e não ficar só com aquela discussão da lei de anistia que o STF descumpriu, que é mais velha que andar para frente, tá? Eu concordo com a corte, eu discordo do STF, mas assim, vamos embora, já tem outras coisas, a gente pode avançar, tem outras pautas também que são importantes, as pessoas estão morrendo nos hospitais, os povos originários estão sofrendo com genocídio, as mulheres com feminicídio, esses outros padrões e os outros casos são fundamentais. A gente precisa se engajar também, não só na justiça de transição, que é importantíssimo, e que eu concordo, e que esse entulho autoritário atrasa e dificulta o avanço na pauta. A violência policial, digamos assim, é um filho não reconhecido também desse entulho, mas tem outros temas que a gente não pode abrir mão, que são importantes para avançar, e ter essa visão constitucionalizada do sistema, é a gente entender que, digamos assim, com todos os limites da comparação, o Ministério Público não deixa de ser também uma Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Cada promotor não deixa de ser um pouquinho também comissionado se ele se engaja com esses casos. Então, a ideia de constitucionalizar o sistema é um pouco essa. Então, desse segundo ponto que eu tinha separado para vocês, as ideias centrais eram essas. Dani, que alegria que tiver aqui. Se você quiser dar uma palavrinha, vai ser um prazer. Olha, eu evitei falar do caso, só falei que tinha, mas não preservei aí o debate. Mas não tem muita coisa para falar, não. Mas assim, isso. O caso existe, ele foi... a gente peticionou em 2018, a fase em que ele se encontra agora. Ele não passou ainda pela fase de admissibilidade, mas assim, já pediram informações ao Estado brasileiro, e a gente está nessa fase, assim, elaborando petição e etc. É isso. E assim, está fazendo uma parceria muito legal com o Siddhartha, que assim, eu espero que dê frutos, e eu sugiro que outros aqui façam também. Daniel, eu encontrei a petição de vocês no site do MP, não no site da comissão, né, porque ainda não está publicizado, mas eu encontrei, acho que um ano, um pouco, e vi a petição de vocês. Muito boa. Parabéns. Que legal, que legal. Eu desculpe, eu posso contrariar o professor um minuto? Deve. Veja bem, eu ainda reputo, né, exatamente na perspectiva da justiça de transição, o caso Gomes Lund como de uma importância extraordinária. Quer dizer, se nós tivéssemos feito o que a Argentina fez e colocado o presidente, como pôs o presidente Mandela em prisão perpétua e tal, nós não teríamos hoje essa arrogância militar de que a cada momento que o Supremo vai julgar uma matéria importante, eles vão ameaçar o Supremo. Né? Eles falaram que vai haver ruptura institucional. Quer dizer, nós vivemos hoje, e agora mesmo, esse episódio recente aí do Bolsonaro, né, reunindo um bando de ignorantes ou de pessoas com má fé, né, como uma forma de ameaça ao Estado democrático de direito e tal. Então, o caso Gomes Lund, reconhecida a proteção insuficiente aos direitos humanos, aos desaparecimentos forçados, enfim, né, em relação à guerrilha do Araguaia, se a decisão tivesse produzido, né, os resultados de se fazer a persecução penal dos torturadores, quer dizer, nós temos o presidente da República que elogia os torturadores, que elogia a ditadura, né? Eu acho que para o processo civilizatório, para o Estado de Direito Democrático, esse caso é muito significativo, né? E é uma pena que, na perspectiva de eficácia, não tenha produzido resultado. Né? E a todo momento nós estamos aí assistindo os militares, né? Além das faixas pedindo intervenção militar, os militares fazendo raciocínio de que é possível mesmo, a qualquer momento, haver uma nova intervenção militar. Né? Sempre que eu faço esse comentário, meu antigo orientador e eterno orientador, professor Arval, me puxa as orelhas. E assim, eu concordo com sua crítica, só que o meu ponto é mais estratégico. Eu participei, né, da comissão... Assim, a gente está num momento ali, porque assim,
o Supremo não cita o que é controle de convencionalidade, não tem uma referência ao que é o pro persona, trata direito internacional como direito comparado. Então, assim, tem que voltar ao básico, aumentar um acervo de citações, sensibilizar o tribunal, até isso mudar vai levar um tempo. Então, assim, esse caso, toda vez que tem algum debate do Supremo, vai um militar despachar no Supremo. Tem uma corrida de bastidor que é lamentável, entendeu? O caso Herzog, que foi publicado, que teve a supervisão junto com o Gomes Nunes esse ano, mandaram publicar no site do Exército, no Facebook do Exército. Então, assim, tem um ponto que eu acho que é relevante. Mas, assim, o atual presidente, quando você pega o projeto de governo dele, aqueles PowerPoints, não tem nenhuma política pública nesse sentido. Tem 4 propostas concretas. Quer botar a Força Armada para a educação, quer botar a Força Armada para construir estrada, quer botar liberar o porte de arma e botar a escola militar. São essas 4 políticas públicas que estão no projeto de governo dele. Tipo, quando você analisa educação e direitos humanos, quando você analisa a experiência dos casos colombianos em matéria de o Estado decidiu armar grupos paramilitares para destruir as Farc, isso gerou uma convulsão social. Então, a gente pega essas políticas propostas aqui de colocar o Exército como coringa para resolver todos os problemas e gera esse problema de não se fazer a justiça de transição que você falou. Eu entendo esse dilema. Só que eu acho que do ponto de vista estratégico para a promoção dos padrões interamericanos, a gente precisa difundir em outros temas e outros ambientes. E aí o que acontece? Toda vez que você leva diretamente e exclusivamente o caso Gomes Nunes, isso já gera um bloqueio no debate. Então, assim, eu acho que a gente precisa levar outros padrões também. O caso Simone, o caso Campos de Algodão, o caso Karen Atala. Quer dizer, você vai criando uma elevação progressiva do padrão de proteção e uma difusão dos padrões como um todo de atacar por todos os lados. Então, tem o caso Azul, próprio caso, por exemplo, La Puente, que nas Agulhas Negras estava num treinamento e foi tão intenso, quase que uma tortura, e mataram o sujeito. Tem outros casos também. Então, você vai gerando um volume que aumenta a pressão por eficácia do sistema. Um tema que está sendo debatido hoje, politicamente, em relação a isso, no Legislativo tem um projeto de lei para você regulamentar o processo de cumprimento da Corte, das decisões da Corte. Não tem regulamentação. Você tem sobre um debate como você internaliza tratado, mas você não tem um debate sobre como internalizar uma decisão da Corte. Isso é uma falha estrutural. Tem um projeto desse ano, 2020. Agora me fugiu o número aqui, mas esse é um debate político relevante. Um segundo debate político relevante envolvendo a presidência por exemplo, quem vai ser a Instituição Nacional de Direitos Humanos. Então, discutir como é que você vai implementar essa assinatura. Quem é o órgão? É o Conselho Nacional de Direitos Humanos do Ministério da Damares? É o CNJ? Quem é? Então, assim, dentro do CNDH, e a clínica tem voz lá sem voto, tem um setor progressista. O Renan Souto-Maior, que foi presidente do Conselho, é um defensor público, trabalha com pessoas em situação de rua, a vida dedicada a isso. E ali eles estão começando a monitorar. Então, a gente fez um relatório de tudo que foi cumprido, descumprido, e apresentou lá, item a item. E cobrar as políticas públicas a partir dali. Então, eu acho que a gente tem que reverter esse debate de descumprir, o que eu concordo, eu acho um absurdo a decisão. Acho que é ignorar essa ideia de uma Constituição Interamericana, é ignorar a própria soberania nacional que se vinculou à Convenção Americana e à Corte. Mas eu acho que tem outros debates que a gente precisa avançar. E as pessoas já conhecem esse descumprimento pelo Supremo. Precisa apresentar outras violações e outros temas. Por exemplo, não ter uma regulamentação é um problema estrutural das sentenças da Corte. Então, aí o Supremo fica dizendo que opinião constitucional é legislação estrangeira, que sentença da Corte, sentença estrangeira, que é direito comparado. Não dá, não tem exequatur. Condenou, tem que cumprir direto, mas tem que ter um órgão. Aí você vai ver qual órgão não tem. Paga por precatório. Aí mais um ano na longa espera. Você esgota a vítima, você acaba com a vítima. Então, é nesse sentido, não é de dizer que é desimportante, mas acho que a gente precisa também divulgar outros temas. Então, assim, não quero ser mal entendido. Assim, estou aí do lado com o Paulo Abrão, com a Carol Proner, que tem um livro sobre justiça de transição, o Marcelo Torelli, tem toda uma literatura sobre justiça de transição, a Ruth Teitel, que é quem cria a categoria. Então, estou alinhado com essa literatura, mas estrategicamente
Tipo, venceram as eleições. Tipo, estão em todos os órgãos. Vai ser uma briga muito difícil de vencer para implementar essa decisão da corte, em especial nesse momento. Então, acho que é uma boa estratégia trabalhar em temas consensuais. Por exemplo, pessoas com deficiência, direitos das crianças. É algo que talvez, dependendo do tema e da questão, a gente possa ter um grau de implementação maior e transforma a vida das pessoas, e é importante para esses grupos vulneráveis. Então, é mais com essa preocupação de litigância estratégica em direitos humanos. Não sei se talvez tenha dado alguma derrapada, provavelmente você puxou minha orelha corretamente aí. Meu orientador lá da UF sempre puxa quando eu falo isso, mas é nesse tom, não sei se minimizou um pouquinho. Não, eu compreendi bem a tua posição, acho que está correto. Senão vão dizer que você é comunista. Vão dizer que essas propostas aí são propostas de comunista. Né? Até 2018 eu não era comunista, agora é impossível. Já aceitei que dói menos. Assim. Eu nem sou marxista, nem socialista, nem nada, mas assim, defender o artigo 5º e 6º da Constituição virou comunista, então eu sou. Mas vamos lá. E não sei se tem mais alguma questão nesse ponto teórico da Convenção como Constituição, do Ministério Público como a Constituição Interamericana, como Comissão Interamericana, e da Corte como Corte Constitucional. Mas meu último ponto e aí eu vou ser bem breve, eu acho que a gente precisa integrar nos princípios de interpretação constitucional 3 princípios. Pro persona, desenvolvimento progressivo, que está no artigo 26 da Convenção Americana. O pro persona está no artigo 29 e tem um princípio não escrito, que é o da margem de apreciação nacional. Em relação ao pro persona, são 2 dimensões básicas. Né? Você escolher a fonte mais protetiva e escolher a interpretação mais protetiva. Isso, certamente, a Melina já trabalhou muito bem, ela sempre fala disso quando fala de um constitucionalismo multinível, como o coração desse novo constitucionalismo que dialoga com diversas esferas, e eu estou plenamente de acordo com ela, trabalho incrível o livro que ela organizou a esse respeito, sobre constitucionalismo multinível, mas eu acho que a gente precisa também olhar o pro persona como uma dimensão material, com uma proteção de grupos vulneráveis, e como parâmetros para restringir direitos. Então, o indúbio pro operário, o indúbio pro réu, a ideia de melhor interesse da criança, transformar o próprio princípio pro hominem em pro persona, buscando maior igualdade de gênero. Acho que esse é um princípio estrutural do sistema, que a gente rompe um pouco aquela tese e, digamos assim, a barreira, no fundo, de reconhecer essa normatividade do sistema interamericano, mesmo por alguns neoconstitucionalistas no Supremo, que é o seguinte: você reconhecer que a Corte Interamericana é uma Corte Constitucional e que a Convenção é uma Constituição, significa que a Corte Interamericana está em pé de igualdade com o Supremo e a Convenção Americana com a Constituição de 88. E aí você muda a dinâmica de poderes. E o Supremo, quando decide pela tese da supralegalidade, no recurso extraordinário depositário infiel, em última análise, esse malabarismo hermenêutico, eu fui ler lá as 300 páginas do acordo no recurso extraordinário, você vai ver de onde saiu isso. Tipo, você invalida o decreto-lei com base na convenção, porque ela está acima, mas está abaixo da Constituição. Então tem um debate com o Lewandowski, com o Gilmar ali, que vai criando essa tese. Você cria uma camada na pirâmide, né, dita que é oceaniana, porque você vai ler o Teoria Pura, não está lá, mas você cria, sabendo que na descrição da teoria constitucional brasileira tradicional não constava, com um objetivo não declarado, não só de um lado, dizer que a Constituição brasileira é o que vale, mas também dizer, olha, o Supremo é quem tem a última palavra. Eu vou aderir à Convenção e o parâmetro interamericano se eu quiser. Aí o Gilmar, e aí o André de Carvalho Ramos, que abre o curso daqui, ele tem uma expressão muito criativa, interessante, foi na minha banca de doutorado, eu sou fã demais do trabalho do André, membro do Ministério Público de São Paulo, que ele fala que é o truque do ilusionista. Você assina o tratado, mas você cria uma convenção americana paralela, ou um pacto de São José da Costa Rica, a brasileira.
Quer dizer, você diz algo diferente do que o padrão interamericano diz. Veja, eu não quero com isso dizer que a Corte Interamericana está acima do STF, etc. Mas, a partir desse princípio pro persona, esse diálogo é fundamental. E ver qual é a norma mais favorável às pessoas é o que deve prevalecer. Nesse caso, por exemplo, o Gomes Lund, me parece que a decisão da Corte Interamericana foi absolutamente correta para a proteção do acesso à justiça dessas vítimas. Então, a interpretação mais favorável é que permite essa investigação, processo e julgamento. Tem até todo um trabalho em São Paulo, do Marlon Weicher, da Raquel Dodge, na época que era promotora lá, nesse sentido de investigar os crimes da ditadura do Ustra. Tem um relatório fantástico que eles fizeram. Eu descobri até um líder do centro acadêmico, o CAEV, o Centro Acadêmico Evaristo da Veiga, da UF, onde eu estudei, que foi torturado nas dependências do DOI-CODE e que se pleiteava a investigação, processo e julgamento. Então, acho que tem essa dimensão do pro persona que é fundamental. E é trabalhar com essa ideia. Qual é a interpretação mais favorável? Por exemplo, quando a gente fala de trabalho escravo, se a gente pega o leading case do próprio Corte Interamericana, ela fala, olha, no direito brasileiro se trabalha com a ideia de escravidão moderna, não só aquela escravidão enfim, contratual, mas também com a ideia de escravidão por dívida, de não tirar o acesso, e isso é mais favorável, é mais protetivo, e você deve reconhecer que houve trabalho escravo aqui, e não só trabalho forçado. Então, essa é uma interpretação mais favorável. Ou ainda, quando você fala da presunção de inocência, você pode ser julgado 2 vezes pelo mesmo fato ou pelo mesmo crime. Se você enquadrar diferente, você poderia julgar de novo? O Pacto de Direitos Civis e Políticos tem a tendência de só o que foi enquadrado naquele tipo penal. Mas a Convenção Americana não. A Convenção Americana ela adota uma posição que você não pode julgar 2 vezes pelo mesmo fato. Por exemplo, o caso Loiasa Tamayo, o Peru foi condenado exatamente por isso. Porque ele julgou na instância civil a professora por crime de terrorismo e depois julgou de novo na instância militar. Então, isso não pode acontecer. Eram os mesmos fatos. Então, esse é um princípio basilar. E aí você trabalha com a ideia de bloco horizontal de constitucionalidade, bloco de convencionalidade. Mas veja, eu, diferente de outros professores que acham que não existe margem de apreciação, e com uma série de ressalvas, embora acho que deva ser excepcional, o Cansado Trindade rejeita, a Mariela Morales rejeita, eu acho que, de forma muito temperada, eu gosto de usar uma metáfora, que é a metáfora assim, de um carro, e esses 3 princípios de interpretação, a pro persona e a margem de apreciação, eu comparo a se você está andando de carro, você pilotar a corte, você precisa acelerar num contexto de desigualdade, de violação a direitos, mas você precisa frear também, às vezes, porque senão você bate e destrói o próprio sistema. Então, para você manobrar e pilotar esse carro, esse freio, eventualmente, e dentro de certos critérios, deve ser possível. Você não deve frear onde não tem Estado de Direito. Por exemplo, é o caso do Gomes Lund e do Herzog. Ele não tinha Estado de Direito. Não tem margem de apreciação contra a barbárie. Agora, qual o tempo de naturalização? É a opinião constitutiva 4 da Corte isso. Se vai ser um tempo de naturalização de 2, 3, 4, 5 anos, cada Estado que decida. Ou, por exemplo, perícia independente, para a gente ficar com o exemplo do Favela Nova Brasília. É o quê? Tem um órgão só para isso? Fora da polícia? Tem um órgão privado contratado para isso? Tem um órgão público? Quer dizer, vão ter nuances aí dentro. Acho que você botar o órgão dentro da própria polícia para fiscalizar ela mesma não é perícia independente. Mas tem vários desenhos que podem ser dados a esse órgão, que assim, não é meu tema, o processo penal especificamente sobre isso, mas para pensar a cadeia de custódia e de garantias que podem ser diversos, de um país para o outro. Ou as formas de reparação de uma violação, se vai ser uma placa, como foi o La Puente dentro da escola, se vai ser um monumento, o olho que chora na Colômbia, no Peru, se vai ser um ato público. Essa forma de reparação pode violar. E é inevitável que tenha uma certa violação. Essas formas de reparação não pecuniárias. Então, se você entender a margem de apreciação como uma ressalva
para aclimatar esses aspectos culturais, isso é procedente. Agora, o que não é admissível, como se tentou fazer em 2018, onde o presidente do Brasil, da Colômbia, do Uruguai, pleiteou mais margem de apreciação com o objetivo de deixar desprotegidos e não investigados, processados e julgados crimes da ditadura. E não tem margem de apreciação contra a barbárie. Mas eu acho que algum freio para você aclimatar questões culturais e ampliar a eficácia dessa decisão e ela ser mais protetiva, nesse sentido, é importante. E aí, essa subsidiariedade, essa abertura para a soberania nacional como uma forma de incrementar o pluralismo, eu acho muito promissora. Aqui a gente vai ter ainda, eu acho, a fala da professora Ana Olsen. Não é isso, Rafael? A gente até entrevistou a professora Ana Olsen lá no debate. E a próxima aula é com ela. Então, a tese dela é maravilhosa, sobre a margem de apreciação, o melhor trabalho no Brasil sobre o tema, enfim, super detalhado, tem páginas e páginas, assim, e várias versões e exemplos. Eu adorei o livro dela. Então, a gente compartilha dessa visão, enfim, um pouco como acelerador e freio. Aí o Olímpio já está aqui, já botou a mão na cabeça, e meu Deus, e a embreagem, né? Eu sei que muitos são adeptos do carro automático, mas no sistema interamericano, a convenção ainda é de 49, ainda tem a embreagem, que é o desenvolvimento progressivo do direito internacional, que está no 26. E aí eu vejo essa embreagem muito a partir do olhar do Pedro Nicken, que é esse juiz da corte dos anos 80. E ele coloca ali, você passar de um aspecto geral para o particular, quer dizer, você tem um tratado, por exemplo, que protege a integridade física. E se você violar isso, o Estado pode ser responsabilizado, artigo 5º da Convenção Americana. Mas Valéria, que toda vez que eu falo alguma coisa de gênero, eu vejo que ela se empolga, vou dar um exemplo aqui para ela. Esse caso aqui foi relido quando do caso Castro. E com base no Pro Persona, o Sérgio Garcia Ramírez falou, olha, no caso em que o Fujimori entra com um tanque no presídio, isola as mulheres, e tem uma série de condições singulares ali, por exemplo, falta de acesso a modas e outros, isso gera um impacto desproporcional que não é uma mera violação só à integridade física. Você faz aquilo para ter um dano também contra a mulher por ser mulher. Então, você precisa interpretar a integridade física em conjunto. Isso é resultado de um tratado, que é a Convenção de Belém do Pará, de 94. Então, você tem um lado que é um tratado geral se tornar específico, isso vale para vários campos. Você tem um lado que você não tinha responsabilidade internacional, você não tinha um órgão judicial para isso, você tinha uma comissão, você passa a ter uma corte, que emite uma sentença definitiva e inapelável. Você não tinha uma possibilidade de responsabilização em concreto, e você passa a ter, cobrando indenização em dinheiro e indenização não pecuniária. Isso é uma calibragem de velocidade da corte que varia de tempo em tempo. Então, assim, você pega os anos 80, o Nicken foi muito moderado. Era basicamente opinião consultiva, só teve 3 casos contenciosos. Eu acho que no momento que você tinha poucos países, que você estava iniciando a corte, foi uma postura prudente, que foi explicando o que é que o sistema funcionava, foi ganhando confiança, e aí quando chega nos anos 90, você tem um Cansado Trindade, uma corte de Cansado Trindade, você aumenta para 20 países. E aí esse ativismo, que para mim é positivo da corte, que o Cansado realiza em defesa dos grupos mais vulneráveis e da promoção do acesso à justiça, é também uma calibragem no momento que a corte está em ascensão. Você vê o Roberto Caldas, dá uma retraída. Embora ele fale no Gomes Lund, no voto dele lá como juiz ad hoc, que a Convenção Americana é uma Constituição internacional para os direitos humanos. Ele faz um trabalho de captação de recursos, de andar para a América Latina para aumentar essas questões. Sei das polêmicas que levaram a ele pedir a renúncia dele do cargo da corte, que foi lamentável, acho que todo mundo aqui está ciente do que aconteceu. E depois você vê uma nova calibragem em direção ao maior ativismo. Por exemplo, o Eduardo Ferro MacGregor, que é, digamos assim, o sucessor, o herdeiro do Sérgio Garcia Ramírez,
na corte, ele vai passar a defender que esse 26, e aí ele reforça essa calibragem da corte como um todo, permite a judicialização autônoma de direitos sociais, econômicos, culturais e ambientais. Então, se você deu uma contenção depois da saída do Conselho Trindade, hoje você vê o MacGregor, que foi presidente da corte de 2016 a 2018, e agora a Elizabeth consolidando essa posição nas opiniões consultivas e nos casos contenciosos, essa possibilidade de judicializar não só direito individual, mas direito social também, o que me parece um avanço, ainda que exijam técnicas de processo coletivo, de litigância estratégica, mais criativas, com uma reflexão e um debate coletivo maior. Tem que ser um ativismo dialógico e não monológico, e pensar essa margem como abertura ao pluralismo, como faz a Ana, eu acho muito interessante. Então, o desenvolvimento progressivo, para mim, é uma espécie de embreagem. Quer dizer, você vai mudar muito a velocidade, peraí, vou mudar aqui da marcha. Da 1 para 2, vai subir uma ladeira, deixa eu diminuir aqui, porque o desafio está mais íngreme. Então, eu acho que entender a corte na prática, nessa transformação informal, calibrar isso, e não simplesmente uma postura idealizada a partir de uma visão formalista do tratado, é fundamental para a gente proteger com mais qualidade os direitos humanos, para gerar o que eu brinco. Estou tentando emplacar um outro slogan, Olímpio, para ver se a gente demove essa ideia idiota de direitos humanos para humanos direitos e pensar a ideia de mais direitos para mais humanos. Aí eu brinco assim, mais direitos para mais humanos, quantitativamente e qualitativamente. Porque não é possível que assim, a gente está quase 2 anos trancado, tipo, já é uma situação difícil tendo toda a estrutura, tendo uma certa estabilidade financeira e etc. Imagina para quem está privado de liberdade na cadeia. Não é possível que as pessoas não saiam um pouquinho melhores dessa pandemia e não vejam que ali é uma masmorra medieval, um estado de coisas inconstitucional, inconvencional, para dar um exemplo. Essas operações policiais midiáticas como combate bélico, aqui, para dar um exemplo aqui no Rio, que eu achei terrível, o Cláudio Castro, ele gastou 800 milhões para comprar caveirão, até os caveirões alados, helicópteros, e aí falou que não tinha dinheiro para vacina, no meio da pandemia. Então, assim, eu acho que a gente trabalhar na perspectiva com mais direitos para mais humanos é entender esses padrões e pensar quando se autoconter para o pluralismo, quando ser mais ativista, escolhendo a norma mais favorável, a interpretação mais favorável. Então, acho que essa teoria interamericana, do ponto de vista metodológico, envolve incluir nesse rol de princípios interpretativos o pro persona, a margem e o desenvolvimento progressivo para calibrar a velocidade da corte. Então, a teoria constitucional que a gente procurou trabalhar foi um pouco essa. Eu publiquei esse ano 2 livros, que assim, acho que são mais importantes que eu fiz até aqui. Um que é o curso Teoria Constitucional Interamericana, e aí tem esse aspecto transversal que a gente condensou, mas é um manual de direito constitucional para os alunos de graduação, mas a parte original, para quem já sabe os conceitos clássicos de teoria constitucional, a parte mais inovadora é essa que a gente sintetizou aqui. Eu não vou ficar repetindo Kelsen, La Salle, Hess, Peter Heber, vocês estão carecas de saber isso como membro do Ministério Público. Mas eu acho que essa teoria constitucional, nesses aspectos mais originais, acho que deu uma certa contribuição. E, assim, é difícil falar, né, de si, mas eu vejo na UFRJ um processo de melhoria contínua da nossa faculdade, me orgulha fazer parte disso, porque o último manual de um professor da casa foi Afonso Arinos há 56 anos atrás. A gente ficou, por causa da ditadura, 40 anos sem um professor titular, até o professor Ribas ser aprovado. Eu assisti, nossa, eu até chorei, assim, porque é trabalho de uma vida, assim, e atualmente a professora Vanessa Berner, que é a primeira professora titular mulher da Universidade Federal. Também o teto de vidro aí, né, Valéria? As mulheres no direito constitucional. Então, assim, ser parte desse processo de reconstrução institucional que me orgulha muito, e eu estou procurando assim, dedicar o máximo que eu posso. E do outro, eu publiquei também todos os artigos num livro que chama Temas de Direitos Humanos. E aí, cada um desses aspectos tem um artigo específico, tem uns 13 artigos. Não sou o Zagalo para achar que 13 é número de sorte, mas
Eu acho que ficaria engraçada a piada e eu botei 13, só por causa da piada, amor à piada. Mas brincadeiras de lado, tem um artigo que a gente foi trabalhando sobre acesso, sobre a Cortinique, a Corte Cansado. Então, se vocês quiserem dialogar, criticar, discordar, escreve um reply. Eu acho que essa prática acadêmica de só elogio também acho muito ruim. Então, gostei muito quando o Olímpio puxou minha orelha aqui, trouxe outro, porque acho que a academia tem que ser mais assim, sabe? Tipo, concordo, discordo, debato, escrevo. Quem discorda da gente não é inimigo, não é nada. Então, quer produzir o conhecimento de forma dialogada e eu acho isso muito bacana, as perguntas vivas. Então, quem quiser dialogar mais, assim, para além desses tópicos, tem esses 2 livros também. Eu vou gostar muito de ouvir as críticas, sugestões, debates, é um pouco isso. Foi um prazer estar aqui, estou disponível para as críticas, perguntas, sugestões, e foi uma honra muito grande. Obrigado, Rafael, Eduardo, Olímpio, Valéria, todo mundo. Super obrigado. O Cambi vai encerrar, eu vou fazer uma observação bem rápida. Primeiro, dizer que, salvo engano da minha parte, você está com uma gravura do Poti aí ou não? Aí na tua estante. Não, aqui, não, uma gravura do meu amigo lá de Minas Gerais, que agora acabou de receber a indicação para doutor honoris causa, que é muito boa. Vão lá em Tiradentes, tem as flores lá do Oscar Aripe, o Oscar, o mural que está pintado na entrada da Faculdade Nacional de Direitos é um Tiradentes. E o Tiradentes é símbolo de resistência. Então, quando eu visitei o ateliê do Oscar, ele me deu de presente, e isso há muitos anos, 3, 4 anos, e aí eu sempre guardo aqui com o maior carinho, e para mim é muito simbólico, sabe? Porque o Oscar foi do Caco em 64, ele foi perseguido pela ditadura. Então, hoje ele receber a indicação para doutor honoris causa é também justiça de transição. Também. Parecido com um artista paranaense, eu vou te mandar de presente uma gravura dele aqui de Curitiba. A outra observação é dizer que nós vamos nos inscrever na tua clínica, né? Todos nós aí. Vamos lá. E eu estou falando sério, nós gostaríamos de estreitar essas relações, né? Eu tenho certeza que vai nos auxiliar muito principalmente nesse processo agora de regulamentação da possibilidade de representação do Ministério Público do Estado no sistema interamericano. E, por fim, dizer que eu sempre elogio muito o Eduardo Cambi, né? E eu brinco que, se cada vez que eu faço um elogio para ele, eu tivesse que pagar alguma coisa, eu estaria falido. Né? Então, eu não fiz o elogio no início, mas faço agora. A escola do Ministério Público tem propiciado muito a todos nós, né? A oportunidade de receber alguém como você, que encantou a todos, que iluminou a todos nós, né? Muito obrigado, foi excelente, extraordinária a tua exposição, viu? Super obrigado pelo carinho. Muitíssimo obrigado também, Siddhartha, pela sua aula, pela sua pesquisa séria, analítica, abrangente, e ao mesmo tempo que você consegue transmitir assim com tanta leveza e de modo tão didático que acho que nos conduz a enxergar o sistema interamericano como, né, um caminho para ampliar os nossos horizontes. Muito obrigado. E falar também que eu tenho o seu livro, o curso de Direito Interamericano, ainda na versão Kindle, e também o seu livro de artigos, ele também está no Kindle e está no Kindle Unlimited. Então, é gratuito para quem já assina, fica mais fácil ainda de adquirir. Mas muitíssimo obrigado. Essa vai ser a primeira vez, eu acredito, de muitas suas, né, participações aqui conosco no MP do Paraná. Siddhartha, muito obrigado. Foi um prazer receber você aqui. Nós conhecíamos você dos livros, dos artigos, e tê-lo aqui dentro do Ministério Público Brasileiro, dialogando conosco, nos ensinando sobre direitos humanos e nos engajando em várias questões que, como você colocou, estão em aberto, né? O devido processo convencional, a ideia que você traz hoje de mutação convencional,
ou outra ideia que você não falou hoje, mas está nos teus escritos, do estado de coisas inconvencional, né? Enfim, tantas questões que estão em aberto para que o Ministério Público possa se apropriar dessas teorias e trazer a humanização do direito brasileiro. A gente vê o Ministério Público como agente de transformação social e o direito não como um instrumento de opressão, mas um instrumento de promoção da justiça. E nós, então, nos colocamos nesse lugar, né? É certo que nós temos que apagar aquela ideia de que o Ministério Público é o agente de opressão, né? E trazer esse discurso humanista para as nossas práticas. Isso o Olímpio vem fazendo já há décadas, e é para nós a grande referência no Ministério Público Brasileiro. Hoje tivemos mais de 100 colegas aqui presentes, o que mostra o sucesso deste curso, e também convidar para na próxima quinta-feira nós tratarmos de outro tema bastante interessante, o pluralismo no ius constitucionale comune na América Latina. Esse vídeo, como os outros deste curso, que foi modulado em 10 encontros, estão todos na página da Escola Superior do Ministério Público do Paraná. Muito obrigado por estarem conosco e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado, tá, gente? Foi um super prazer e estou super aberto aí ao diálogo com a clínica, com a Casoteca, com o núcleo. Adorei estar aqui com vocês, vai ser um prazer. Até a próxima, Cidade. Tchau. Tchau, tchau.